Olá, eu sou a Evelyn Correa e nesse vídeo vamos falar a respeito do filme Minority Report, A Nova Lei. Então, esse filme ele é uma utopia de uma realidade futura, na qual existem um sistema na sociedade, um sistema chamado pré-crime, que esse sistema ele é composto por 3 indivíduos que possuem habilidades para reconhecer, intervir nos outros indivíduos da sociedade que estiverem pensando, planejando em fazer um crime. Então, esses 3 indivíduos, eles têm visões que eles conseguem identificar quais são os indivíduos que irão cometer um crime aí futuro, entende? Então, é interessante nós analisarmos a respeito de 3 conceitos. A respeito do conceito do direito penal iter criminis, da tentativa e da consumação. O que é o iter criminis? O iter criminis, ele é como se fosse um caminho que é um caminho percorrido para chegar a um crime. Como que esse crime ele se inicia? Então, a gente vai ver aí 5 fases do caminho que é percorrido para chegar a um crime, né? De fato. Então, o primeiro deles é a cogitação. Essa fase da cogitação, ela traz aí a ideia aí de pensar, né? Pensar em qual crime que eu vou cometer. Ah, eu tô pensando em matar uma pessoa. Essa é a ideia, né? Eu tô pensando, cogitação, é pensar. Na segunda fase é a da preparação, que é onde eu vou escolher como que eu vou matar essa pessoa, qual data, qual o horário, quais são as pessoas que vão me ajudar. No terceiro, são os atos de execução. Aí, nesses atos de execução, já começa a ter uma preparação mais elaborada, específica, juntamente aí com o agir do agente. Então, esse agente, ele já vai começar a agir. Então, ele vai lá na casa dele, vai pegar a faca dele, vai guardar dentro do carro dele, ele vai chegar próximo ali do estabelecimento que essa pessoa trabalha, vai esperar ela sair do trabalho, entende? Isso daí já são os atos de execução, quando a gente já começa a agir para realizar, para haver aí a consumação do crime. E posteriormente, aí a consumação, que é a quarta fase, que é quando esse agente, ele consegue ter o objetivo final de cometer o crime, né? Então, quando ele atinge o objetivo dele, que é matar aquela pessoa, um exemplo, né? Um homicídio aí, então esse crime aí já foi consumado. E o quinto é o exaurimento. Esse daqui se refere às ações posteriores ao crime, posterior à consumação, que pode ser levado aí em consideração uma situação que agrave aquela situação daquele crime obtido, né? Um exemplo disso seria não prestar socorro para aquela pessoa que você foi lá matar e tudo mais, não se arrepender. Como se fosse um exemplo. Então, posteriormente a isso, né, vamos falar a respeito da tentativa e relacionar com o filme. A tentativa, ela ocorre no momento na terceira fase, quando o agente, depois de pensar, depois de cogitar, depois de preparar, na execução, nos atos de execução, quando ele começa a agir, a tentativa é quando esse agente quis agir, estava agindo, mas por circunstâncias alheias à sua vontade, aquele crime não se consuma. Então, por uma circunstância alheia à vontade daquele agente, o crime que ele queria cometer naquele momento não foi consumado. Então, aí a gente tem a tentativa, né? E no filme, ocorre na situação em que o protagonista, ele tenta, aliás, ele pensa em cometer um crime, mas ele não comete, por circunstância alheia à sua vontade. Que é a circunstância, o que seria a circunstância alheia à sua vontade? Como esse filme é relacionado aí a um sistema pré-crime que leva em consideração como objetivo, né, desse sistema intervir antes que o crime aconteça, aí está a tentativa, né? Referente aí ao protagonista do filme, quando ele pensa em cometer um crime, esse sistema anticrime vai lá, denuncia ele
e ele é preso, né? Ele sofre aí uma condenação, certo? E esse sistema anticrime, ele intervém antes que o crime se consuma, né? E temos também a referente também à própria consumação, que é quando o crime chega ao seu objetivo final. Como eu já havia falado, essa consumação, ela é uma das fases também do iter criminis, que é o caminho percorrido para chegar a um crime. E no filme não há aí a consumação de nenhum crime, porque, como eu já havia dito anteriormente, o filme é relacionado aí a um sistema que tem como objetivo prevenir que esses tipos de crime ocorram. Quando a gente está pensando em cometer esse crime, logo os precogs, que são os indivíduos que têm essas habilidades, essas visões, que irão intervir aquele agente, então a gente nem chega a executar tal ação, né? Ele nem chega nos atos de execução, ele apenas chega ali no ato da idealização, da cogitação, da preparação, do que ele irá fazer, qual crime que ele irá cometer, mas nunca a consumação de fato. Inclusive, dos pontos negativos dessa série é que o seguinte, eles, mesmo que a gente não tenha cometido ou chegado a um ato de execução, agido de fato, só dele ter pensado, ele é acusado, é preso. Então, a gente nota aí que essa situação não se faz uma realidade no nosso país, que é o Brasil. Por quê? Porque o Brasil, ele não penaliza a idealização, a cogitação, a preparação do crime. Ele penaliza a ação do indivíduo, né? A ação ou omissão do indivíduo. Ou seja, a partir do momento que o agente age, por exemplo, a partir do ato de execução, que pode ser interpretado aí como uma tentativa, sem que o crime se consuma, pode ser penalizado. Inclusive, no Brasil tem alguns crimes que apenas a tentativa de cometer esse crime já se habilita como se fosse o próprio crime, como se fosse a consumação. A tentativa é a consumação do crime. Um exemplo disso são os atentados, né? Os atentados à democracia. Um exemplo disso é o atentado de 8 de janeiro de 2024, aqui no Brasil, onde houve aí um atentado, né, às instituições da República.